Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota a pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Mais um programa nessa noite aí, uma história de sucesso, né? Já tivemos aqui há meia hora atrás o pastor Adriano Suede e agora estou com ele, Felipe Silva, né? Ele que foi indicado aí pelo pastor Xandão e vai contar a história dele para nós. Mas antes de eu falar com o Felipe, eu quero falar para você que se inscreva no canal, compartilhe essa live. E você que puder e quiser dar uma contribuição para o nosso projeto, o Pix é 42991625310, 42991625310. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Uma alegria e uma bênção de Deus recebê-lo aqui, viu? Ô, Rodrigo, é um prazer enorme para mim poder participar com você, né? Saber que os meus amigos também, muitos deles têm já participado com você desse programa maravilhoso. E desejo que Deus te abençoe muito, meu amigo, tá? Será que perdemos o Felipe? Não, tô aqui na área. Fala de novo aí. Você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Agora sim, mas já hoje cortou. Ah, eu acho que a conexão, não sei se, eu acho que é a sua aí, hein, que tá meio devagar, mas vamos lá. Eu disse que eu estou muito feliz de poder participar com você e espero que seja mais um programa abençoado para esse canal maravilhoso que é o seu canal, né? Que muitas pessoas possam se inscrever e possam curtir, comentar, participar aqui desse programa lindo que é o programa Uma História de Sucesso. Tamo junto. Maravilha, Felipe. Como é que foi o teu encontro com Deus? Delcio é uma referência como compositor, né? Eu sou parceiro de um parceiro em comum do Delcio Luiz. Na verdade, nós tínhamos alguns... Acho que você não entendeu a pergunta. Eu perguntei como que foi o teu encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, eu entendi com Delcio, desculpa. Com Cristo foi um encontro especial no momento de crise que eu estava vivendo na minha vida. Eu passei por uma tribulação muito grande no meu casamento, e foi nesse momento de grande tribulação no meu casamento que Deus me deu essa oportunidade. Eu encontrei com o Senhor, tive um encontro com Deus. Algumas pessoas já intercediam pela minha vida, oravam por mim, né? E a partir disso, eu fui convidado a ir a uma igreja, fui a essa igreja a convite de uma pessoa, e aí, chegando nessa igreja nesse dia, eu recebi aquela palavra que foi ministrada naquele culto, e a partir dali, eu aceitei Jesus como meu Salvador, comecei a caminhar, comecei a buscar a Deus com uma intensidade muito grande, muito forte, e foi exatamente a partir daí que a minha vida começou a ser transformada, começou a ser mudada. Eu conversei com a minha esposa algum tempo depois, que ela percebeu a minha mudança. Poucos dias depois, ela já viu que eu só ficava em casa lendo a Bíblia, 4, 5 horas por dia, lendo a Bíblia. E então ela me perguntou: o que está vendo contigo? Você está diferente? Porque esse momento de crise no meu casamento foi um momento que a gente já nem conversava mais, um momento que eram muitas brigas, né, muitas desavenças. Eu estava muito envolvido com a minha vida na noite, tocando com vários artistas, e com isso eu me perdi, né? Mas, graças a Deus, ele me achou e a minha vida foi transformada por ele, e hoje eu sou uma nova criatura para a glória de Deus. Depois de convertido, você continua ainda com as suas composições que estão aí no mercado aí? O que acontece? Eu fiquei por um bom tempo assim sem compor, né? Eu precisava desse período da minha vida, desse
desse tempo para mim, né? Desse tempo para eu me dedicar à minha vida com Deus. Quando me converti, até eu voltar a compor de novo, foram 17 anos para 18 anos, né? Foi quando Deus ele me deu me fez sentir paz em voltar a compor. E esse tempo desde que eu aceitei a Jesus, eu mergulhei na minha relação com Deus, mergulhei na minha relação com o Evangelho, com as Escrituras, e fui estudar a Bíblia Sagrada, fui me dedicar à obra de Deus. E eu precisava desse período da minha vida para ter essas experiências e me transformar na pessoa que eu me tornei. Então, Deus trabalhou na minha vida durante todos esses anos para que eu, até chegar onde eu cheguei, que eu pudesse ter essa paz para poder voltar a compor com uma cabeça transformada, um coração renovado, uma mente diferenciada, né? Então, foram 17 anos sem compor depois que eu me converti. E voltei a compor depois disso. Uhum. Fala para as pessoas que estão nos assistindo aí, para a gente situar o pessoal, qual foi a tua maior composição de sucesso? Olha, eu tenho dúvida, assim, da maior em si, né? Porque são músicas que marcaram, assim, a minha vida como compositor, e eu acredito que nós fizemos algumas músicas que se destacaram bem, por exemplo, Mande um Sinal é uma delas, né? Mande um Sinal é uma música que certamente até hoje ela toca muito aí. Mumuzinho gravou, Pixote gravou, muitas pessoas regravaram essa música Mande um Sinal e continuam regravando. A música Curto Circuito também, que é uma música que o Mumuzinho gravou e depois muitas outras pessoas regravaram também. São duas músicas de muito sucesso, né, no pagode. Tem a música Estonteante também, que é uma música que também fez muito sucesso e faz muito sucesso. Enfim, eu acho que se fosse assim um top 3, eu citaria essas três aí, que eu acho que são as que têm mais repercussão em nível de Brasil todo, assim, né? Uhum. E atualmente, assim, o que você está trabalhando em termos de composição? Então, atualmente eu venho me dedicando principalmente ao ministério pastoral, né? Eu sou pastor e há 1 ano e 4 meses aproximadamente nós fundamos um ministério, a Igreja Evangélica Família Betesda. Então eu tenho conciliado o meu tempo nas composições e na minha vida ministerial, né? Com essa ação ministerial que hoje a gente tem desenvolvido com muito cuidado, com muita dedicação. Então, eu tenho trabalhado assim, sem pressa em relação às composições. Tenho feito músicas novas com alguns parceiros e também músicas evangélicas, né? No meio gospel também. Acabei de gravar um EP agora há 2 meses atrás. Está em fase de edição, terminando a edição. Gravamos um EP com 5 faixas, com 4 músicas inéditas e um medley de regravações de músicas gospel, né? Músicas evangélicas. Tive a participação do Bessa, do Bom Gosto, cantando também um pagode gospel comigo. E logo, logo vai estar sendo lançado aí já esse trabalho, que foi o último trabalho que nós fizemos, tanto no nível de composição como também artístico, né? E será aí o Felipe Silva, Criei Raiz, o nome do EP. Você pode dar um spoiler para nós aí de alguma música? Podemos sim, vamos lá. Não sei se dá para escutar, tá dando para ouvir um pouquinho aí? Tava legal, ótimo. Vamos lá. Abrilhoguei por teu amor e aceitei a ser quem sou. Decidi
não viver pra mim. Meio solitário, enfim, de amizade sem fim. Confundi quem me vê a mim. Certo de que nem toda a riqueza desse mundo poderia dar a mim o que hoje eu tenho, mas no coração me deu visão pra enxergar o que de fato tem valor, me fez feliz. Estou completo hoje, sei o que é o amor, e nada pode mais tornar o que me tornei. Pois criei raiz, pois eu criei raiz, me edifiquei na pedra angular. Restou cicatriz, pois foi Deus quem quis me edificar. A pedra angular, Jesus, aleluia. Maravilha! Esse é o pastor Felipe Silva aqui conosco nessa noite abençoada. Como é que nasceu essa obra, pastor? Essa obra nasceu de um momento de reflexão, né? Muito intenso. Momento que eu, refletindo sobre a minha vida, né? Como eu era e como a minha vida estava sendo modificada. E a verdade é que eu era um cara muito... Sempre fui uma pessoa muito hospitaleira, muito acolhedora. Eu sempre tive muitas pessoas do meu lado, muitos parceiros, muitos amigos, né? E uma coisa que marcou, por exemplo, a minha trajetória de mudança, de conversão, o meu último aniversário antes de eu aceitar Jesus foi num salão de festa grande aqui no centro de Bangu, no Rio de Janeiro, com mais de 400 pessoas na minha festa de aniversário. Uma roda de samba com mais de 15, 20 pessoas tocando ao mesmo tempo na roda de samba. E no ano seguinte, que foi o ano da minha conversão, no meu aniversário foi na minha sala da minha casa, com 12 pessoas sentadas ao meu redor. Nossa! A gente ficou até brincando lá no dia, dizendo, olha só, 12, número apostólico, número dos discípulos, né? Só tinham 12 pessoas na minha sala, né, no aniversário do ano seguinte. Então foi um salto assim, de 400 num ano para 12 no outro. E a letra dessa música fala um pouco disso, né? Abneguei por teu amor, ou seja, abandonei, né? Larguei as coisas do mundo por teu amor e aceitei a ser quem sou, né? Porque quando você se converte, você tem que fazer, você tem que ter essa convicção de que você não é mais parte daquele universo, que agora você faz parte de um outro mundo, de um outro reino, né? De uma outra nação, que agora é a nação de Deus, é o povo de Deus. Então você tem que abrir mão de algumas coisas para ganhar a sua salvação. E comigo foi assim. Eu larguei a noite, eu larguei a bebedeira, eu larguei a prostituição, eu larguei um monte de outras coisas que eu me envolvia para poder ganhar o céu, para ganhar a minha relação com Cristo. E essa música fala sobre isso. Abneguei por teu amor e aceitei a ser quem sou. Decidi não viver para mim, né? Tornei-me um solitário, enfim. Pô, o cara que vivia no meio de 400 para viver no meio de 12, né? Aí um solitário de quê? De amizades sem um fim. Ou seja, por um momento, em relação às coisas espirituais e a minha fé em Jesus Cristo, eu tive que abrir mão de alguns relacionamentos, de alguns encontros, de alguns locais que eu frequentava para poder
buscar aquele caminho que eu precisava buscar para me libertar, para viver essa transformação em Deus, né? Então a letra ela vai falando sobre isso. É uma letra bem profunda, com uma profundidade espiritual muito grande, conta bem assim a fundo a minha história. Não é uma letra muito fácil de entender, a pessoa tem que ler mais de uma vez para poder entender o que está sendo falado ali, né? Uma poesia assim com muita graça de Deus, mas que conta bem a fundo assim a minha história de transformação. E aí eu entro no refrão, quando eu falo ali no refrão, pois eu criei raiz, me edifiquei na pedra angular, criei raiz na minha relação com Cristo, né? Não restou cicatriz, pois foi Deus quem quis me edificar, né? É isso. Ô, Felipe, como é que as pessoas te enxergam hoje em dia depois que você se converteu? Olha, graças a Deus, assim, os meus amigos que me conheceram antes de eu me converter, por um primeiro momento tiveram um pouco de dificuldade, como eu acho que acontece com todo mundo que vem do mundo assim, vem de relacionamentos assim como eu vivia, né, no mundo tão intensamente. Todo mundo que vive uma vida intensa no mundo, quando ele se transforma, quando ele aceita Jesus e ele decide caminhar com Cristo, ele causa um impacto nas pessoas, porque as pessoas não esperam aquilo. Eu sou um cara que sempre fui envolvido com samba, sempre fui envolvido com escola de samba, sempre fui envolvido com música, toquei com vários artistas, né? Fui gravado por vários deles. Fui o primeiro puxador da Estrelinha da Mocidade, que é a escola mirim da Mocidade Independente de Padre Miguel. Então as pessoas me viram sempre muito intenso no samba, no pagode, e de repente o cara larga tudo e vai viver uma vida com Cristo, vai virar um pregador do evangelho, vai ser um cara que vai estar sempre na igreja, só vai agora falar de Cristo, de Jesus, da palavra de Deus. Então é um baque muito grande para as pessoas no primeiro momento. Mas depois as pessoas foram vendo, foram entendendo, né? Foram observando a minha postura, o meu testemunho de vida, o meu caráter, e foram vendo que não era brincadeira, que não era emoção, né? Pô, o cara tá 20 anos convertido, né? Pô, 12 anos pastoreando igreja. Então eles viram a profundidade do que aconteceu na minha vida, a verdade que Jesus fez na minha vida, e hoje, graças a Deus, as pessoas me entendem, me abraçam, me respeitam, né? E eu acredito que sou uma referência de Deus na vida de muitas pessoas por causa desse testemunho que eu tenho dado aí ao longo da minha caminhada com Cristo. Uhum. Você já foi gravado pelo Belo também? Sim, já fui. Belo gravou uma música minha chamada Para Com Esse Papo. Foi uma música também que fez muito sucesso, né? Muito tocada, até hoje é tocada, né? Já te avisei que eu sou um cara bem comprometido. Eu te falei, só vai rolar se for muito escondido. Longe de tudo que o amor da minha vida possa ver. Mas admito que eu me sinto envolvido com você. E mesmo assim não vou deixar de preservar minha paixão. A pioneira, verdadeira dona do meu coração. Para de ficar falando por aí da gente. É isso aí. Maravilha. Qual foi o teu maior público que você já pregou? Olha, essa foi uma boa pergunta, hein? Pô, Rodrigo, essa pergunta agora tu é boa. O maior público que eu já preguei. Deixa eu pensar aqui. Olha, talvez num congresso de jovens, alguns anos atrás, que eu me lembre assim, um congresso para 1.000 e poucos jovens, mais ou menos, né? Foi um dia assim que marcou bastante a nível de público, assim, de igreja, né? Foi isso, um congresso da UJADB, um congresso de jovens. Foi Aí muito no legal. Rio mesmo? Aqui no Rio mesmo. Foi muito legal. E Mais de 40 jovens aceitaram Jesus. Foi um dia que marcou muito. E você já fundou o teu ministério em outros estados? Ainda não. Estamos começando, implantamos agora a primeira igreja.
aqui no estado do Paraná mesmo, você nunca trabalhou aqui, né, com o teu ministério? Não, ainda não tive no Paraná, não, com o meu ministério, não. Tive em alguns lugares do Brasil com o meu ministério, mas no Paraná ainda não tive essa oportunidade, não. A gente implantou a igreja aqui agora, né? Tem 1 ano e 4 meses, e a gente começou fazendo culto nos lares, depois a gente começou a gente começou fazendo culto nos lares e fazendo culto também num espaço que a gente foi abençoado aqui, né, pelo condomínio dos Afonsos, que é um condomínio da aeronáutica aqui no Rio de Janeiro. E aos domingos a gente fazia o culto lá, numa capela evangélica que tem lá dentro do condomínio. E agora, há mais ou menos um mês, a gente a gente pegou a chave do nosso templo, né, o templo da igreja, que fica aqui em Sulacap, em frente ao Cefap, que é uma escola de polícia aqui em Sulacap, na rua Desembargador Oliveira Sobrinho, número 60, Sulacap, Rio de Janeiro. É o endereço da Igreja Evangélica Família Betesda, e tem sido assim uma experiência muito maravilhosa, muito especial. Temos um grupo muito bom com a gente ali, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Então a gente está se organizando como ministério aqui, né? Digo Ministério Família Betesda, porque paralelo ao Ministério Família Betesda, eu tenho o meu Ministério de Louvor, né? Que com o Ministério de Louvor e com o Ministério da Pregação da Palavra de Deus, eu já viajei para alguns lugares, né? Já tive em alguns lugares, já tive em alguns lugares do Brasil com o meu ministério, mas com a implantação da igreja, como você falou, se eu já implantei a igreja para outros estados, ainda não. A igreja está começando aqui no Rio de Janeiro, e no momento a gente pede aí as orações dos irmãos para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que Jesus tem colocado em nosso coração. Maravilha, Felipe. Eu quero te agradecer muito a tua gentileza de ter topado falar comigo aqui. Então vamos lá, Rodrigão. Essa é Rei dos Reis. Foi gravada a primeira vez pelo meu amigo Pastor Vaguinho, no seu primeiro disco. Depois eu regravei no meu CD Só Vitória. E também no meu DVD O Melhor Vem de Deus. Entrego o meu louvor e todo o meu amor nas tuas mãos. Só para ti, Senhor, que me presenteou com perdão. Em nome de Jesus, eu encontrei na luz tudo de bom. Vem pra glorificar teu nome, Jeová, minha razão. Rei dos reis, milagre é o que me fez. Rei dos reis, igual Jesus não há. Rei dos reis, teu nome santo é Jeová. Rei dos reis, milagre é o que me fez. Rei dos reis, igual Jesus não há. Rei dos reis, teu nome santo é Jeová. Jeová, 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 Jeová. Valeu, Rodrigão. Deus abençoe.